As décadas de 1820 e 1830 na Europa foram marcadas por movimentos que lutaram por reformas liberais e contra o retorno das monarquias absolutas. Claro que o Congresso de Viena e as tropas da Santa Aliança reprimiam violentamente qualquer ameaça aos poderes atribuídos. As aspirações burguesas, as velhas aspirações burguesas de liberdade, igualdade e fraternidade estavam bem vivas e prontas a abalar as monarquias ancoradas no antigo regime. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e nós vamos falar sobre a terceira onda revolucionária na Europa do século XIX, esse turbilhão contagioso que foi chamado de Primavera dos Povos. Essa terceira onda revolucionária foi chamada então de Primavera dos Povos, uma série de revoluções por toda a Europa contra regimes autocráticos e crises econômicas. De todas as revoluções da era moderna, nenhuma se espalhou tão rapidamente, rompendo fronteiras e até mesmo atravessando oceanos. Foi a primeira revolução global. E de novo, a França foi palco central dos acontecimentos. Em meados da década de 1840, uma crise agrícola causou fome, inflação e desemprego. O setor produtivo amargava prejuízo e os pobres amargavam cada vez mais miséria. Diversos grupos começaram a se manifestar contra o governo, e o governo, que não gostou nada, reprimiu e ainda proibiu qualquer tipo de oposição. Já que as reuniões políticas estavam proibidas, o pessoal começou a organizar jantares. Isso foi chamado de Campanha dos Banquetes, onde as pessoas brindavam e discursavam contra o rei. Em fevereiro de 1848, estourou uma grande rebelião, tão forte que a própria Guarda Nacional passou para o lado do povo. Todo mundo queria a cabeça do primeiro-ministro Guizot. As ruas se encheram de barricadas, onde lutaram juntos a burguesia e as camadas populares. O próprio rei Luís Filipe foi obrigado a fugir, e um governo provisório proclamou a Segunda República Francesa. Com ela, vieram medidas bem populares, como sufrágio universal, Ministério do Trabalho, mas a crise econômica, essa ninguém resolvia. Os setores conservadores até tiveram que engolir a República, mas secretamente começaram a se organizar e até formaram uma milícia para perseguir e reprimir as manifestações populares. O governo provisório teve que aumentar os impostos sobre os camponeses e nada da crise melhorar. Os camponeses, com raiva, começaram a achar que a culpa de tudo era dos operários urbanos. As tensões e as rivalidades só aumentavam. Em abril, uma Assembleia Constituinte moderada acabou deixando de fora as camadas populares. O governo provisório foi substituído por um ministério de 5 membros, onde a figura central era o ministro Cavaignac. O movimento operário, vendo que estava sendo afastado do poder, resolveu pegar em armas e foi duramente reprimido naquilo que foi chamado de Matanças de Junho, feito pela própria Guarda Nacional, que agora tinha passado para o lado da burguesia. O povo resistia nas barricadas, mas Cavaignac, agora com os poderes ampliados, deu a ordem do massacre e muita gente morreu. Em novembro de 1848, veio uma Constituição bastante conservadora. Teve eleições e sabe quem é que foi eleito pelo sufrágio universal com mais de 5 milhões de votos? Um cara chamado Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho daquele outro Napoleão. Ele teve apoio dos monarquistas, dos conservadores e até dos camponeses. Todo mundo estava com medinho do avanço socialista. Como ele achava que sobrinho de Napoleão, Napoleãozinho depois ele iria dar um golpe proclamando o Segundo Império Francês e passaria a se chamar Napoleão III. Mais uma vez, os acontecimentos conturbados da França repercutiram no restante da Europa. Era o clamor da Primavera dos Povos contagiando outros reinos. O Império da Áustria era composto por minorias que viviam sonhando em se libertar, mas que tinham sido manipuladas pelo Congresso de Viena. Eram húngaros, croatas, romenos, tchecos, poloneses e por aí. O absolutismo era muito severo e os camponeses ainda eram submetidos a laços de servidão. Ali, uma crise econômica também abalou muito o poder da monarquia e muita gente ficou achando que o liberalismo era mais atraente.
Em março de 1848, as notícias do levante de Paris chegaram e o povo também se revoltou. As ruas de Viena se encheram de barricadas e o próprio ministro Metternich teve que fugir. Um governo liberal foi formado e decretou o fim das instituições feudais. O imperador Fernando I teve que engolir uma constituição liberal. Só que o povo estava ficando completamente fora de controle e a burguesia, com medo de perder seus privilégios, recuou e se fez de desentendida quando a aristocracia retomou o poder. Percebeu aqui uma lição muito importante da história? Muitas vezes, na maioria das vezes, aqueles que gritam por revolução querem mudança, mas não muito. Querem mudança só até onde a mudança lhes convém. Depois de uma forte intervenção militar, Viena foi pacificada ao custo de mais de 4.000 vidas. Outras revoltas nacionalistas também foram reprimidas com muita crueldade, como a dos tchecos e dos húngaros. Os estados alemães também foram assolados por uma série de revoltas camponesas e liberais. Muitos desses revoltosos já estavam pensando numa constituição que expressasse os ideais de uma Alemanha unificada. Numa ação conjunta, alguns estados da Confederação Germânica convocaram um parlamento que se reuniu na cidade de Frankfurt e chegou a elaborar uma constituição. O próprio rei da Prússia estava inclinado a apoiar esse parlamento de Frankfurt, mas ele ficou bem assustado com os ideais liberais e pulou fora. O parlamento de Frankfurt acabou se diluindo. Esses conflitos que assolaram a Europa entre 1820 e 1840 alteraram completamente o panorama político. O continente ficou dividido em dois blocos distintos. Olha só, de um lado, a Europa Ocidental se caracterizava pelo avanço do liberalismo em países como Inglaterra, França e Bélgica. Ali, vigorava uma burguesia fortalecida e um capitalismo em pleno desenvolvimento, apesar de que esses avanços foram restritos aos operários e trabalhadores. Do outro lado, a Europa Oriental, representada por países como Áustria, Prússia e Rússia, possuía um caráter conservador onde o capitalismo não se desenvolveu. Ali, uma burguesia atrofiada não conseguiu difundir os seus valores ao conjunto da sociedade, e a agricultura favoreceu uma aristocracia que se beneficiava de governos autoritários e conservadores. Percebeu? A Primavera dos Povos exaltou os espíritos por toda parte, e os ventos dessa luta também sopraram nas Américas. O apelo social da Rebelião Francesa causou um forte impacto no Brasil. Discursos e panfletos faziam referência diretas a Paris. Em 1848, assumiu um ministério conservador. Enquanto isso, a província de Pernambuco não andava nada contente com a nomeação de Araújo Lima como presidente. Ele também era conservador. Políticos radicais e liberais passaram a ser conhecidos como praieiros, porque o principal jornal de oposição, o Diário Novo, ficava na Rua da Praia. Eles defendiam o pacote básico do liberalismo: fim da escravidão, fim do poder moderador, liberdade de imprensa, voto universal e por aí. Quando chegou a notícia da nomeação de um presidente conservador, não demorou muito para o pessoal da oposição pegar em armas. Recife foi tomada e no ano seguinte, em 1849, foi a vez de Olinda cair nas mãos dos revoltosos. A rebelião se espalhou. Um dos motivos da indignação e da rebelião foi a participação dos portugueses no comércio de abastecimento. Todo mundo achava que isso era um dos motivos da alta do custo de vida. A queda da economia do açúcar também fazia aumentar os ódios contra o Império. E o pessoal não estava nada contente com as medidas centralizadoras de Dom Pedro II. A rebelião praieira teve enorme participação popular, mas por falta de apoio e de organização, o movimento se desarticulou. O Império respondeu com dureza e cerca de 800 pessoas foram mortas nos combates. Esse movimento é só um exemplo de como a Primavera dos Povos respingou por aqui. Um tempo em que todos sonharam em construir um mundo novo com a força do povo e das armas. A gente está falando de revoluções liberais, mas outros grupos também acreditaram na força do povo.
Não é coincidência que justamente em 1848 seria lançado um dos documentos que mais causaria impacto na história mundial, o Manifesto Comunista. As revoluções de 1848 chegaram repentinamente e se dissolveram como uma grande onda. Não sobraram muito mais do que mitos e promessas. O historiador Eric Hobsbawm escreveu que elas deveriam ter sido revoluções burguesas, mas a burguesia fugiu delas. Mesmo assim, a Primavera dos Povos deixou consequências profundas. Foi o fim daquela tradição política das monarquias baseadas na regra do direito divino e no princípio de que política não era coisa para gente comum. A partir de agora, todos teriam que aprender e aceitar a política do povo, a força da opinião pública e o fim das hierarquias tradicionais. Essa foi talvez a maior inovação de 1848. A partir de agora, o povo passaria a ter voz e iria gritar para valer. A gente fica por aqui. Muito obrigado e eu espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!